Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, as jornalistas Edilene Lopes e Berta Macaron. Claro, a você que está nos acompanhando, uma feliz noite de Natal. Daqui a pouco, 8h30, vai ao ar em cadeia nacional de rádio e TV o pronunciamento de fim de ano do presidente Lula. Ele deve destacar vitória obtida pelo governo na negociação do tarifaço, aquele dos Estados Unidos, ampliação de programas sociais e também da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês, que foi uma promessa de campanha e começa a valer no próximo ano. Edilene, Lula também deve abordar temas que vão ser usados na campanha eleitoral: enfrentamento ao crime organizado, reforçando a força da Polícia Federal, combate a feminicídio e a luta pelo fim da jornada de trabalho 6x1 que o governo passou a encampar. A ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro, também vai fazer um pronunciamento ali na casa dos 5 minutos, que vai ser divulgado no mesmo horário, daqui a pouco, 8h30. Tem um pronunciamento tradicional do presidente da República, normal que aconteça nessa época do ano, e tem uma liderança da direita que vai falar também, até porque o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado, está preso, não está podendo falar. Boa noite, bem-vindo, Feliz Natal para você. Boa noite, Alan, Feliz Natal para nós todos. Pois é, o presidente Lula fará o seu tradicional pronunciamento, conforme você disse, fazendo um balanço dos seus 3 primeiros anos de mandato e também deve reforçar a relação com o Congresso Nacional, já que ele tem dito que aprovou 99% das suas pautas econômicas, o que garantiu recursos no orçamento para investimento em pautas sociais, que ele também vai destacar, como, por exemplo, o programa Gás para o Povo e o Pé de Meia, que é da área da educação. O presidente Lula também deve adotar um tom mais afetivo, religioso, cristão, que foi uma defesa do seu entorno para o aproximá-lo principalmente do público evangélico. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, na cartinha que deve ser lida amanhã por seus filhos, dia da sua cirurgia, o que ele deve dizer? Bolsonaro deve muito possivelmente se colocar num lugar que é o lugar da vítima. Ele que foi atacado a facadas em 2018 aqui em Minas Gerais, na sua primeira campanha presidencial, agora no dia 25 de dezembro, no Natal, passa por uma cirurgia que também é uma decorrência, uma sequela desse ataque. Então o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo seus apoiadores, deve fazer um discurso nessa carta que seja um discurso forte, mas ao mesmo tempo não pode ser de ataque, já que justamente por temor de sofrer uma medida mais dura do Supremo Tribunal Federal e ficar cada vez mais longe da prisão domiciliar, ele desistiu, segundo seus interlocutores da entrevista que daria ao Metrópolis, e a orientação para a base dele é que não faça manifestações como vigílias, também no temor de ser mais punido por isso. Então tem que ser uma carta forte, mas que ao mesmo tempo não coloque em confronto com o Supremo Tribunal Federal. Muito possivelmente vai ser se colocar nesse lugar da vítima, que por mais que essa defesa que ele faça possa ser contestada por alguns e defendida por outros, porque ele levou a facada, ele vai operar amanhã, é algo também que sensibiliza a população e angaria votos. Ô Berta, é claro que o governo, que o presidente Lula vai passar uma imagem de balanço positivo, né? Todo governo busca fazer isso, reforçar os seus pontos altos e tentar trabalhar ali nos que não estão muito bem assim na avaliação popular. No mesmo horário, 8h30, também está programado um pronunciamento para as redes sociais da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Além do conteúdo, vai ser mais um capítulo dessa guerra por alcance, para mostrar quem tem mais poder de engajamento. Boa noite, bem-vindo, Feliz Natal para você. Boa noite, Alan. Boa noite, Edilene. Boa noite, amigos da Itatiaia. Um Feliz Natal para todos, não é? Hoje, à noite, meia-noite, nós já vamos celebrar o Natal. Olha, Alan, é verdade, é um momento, sim, tradicional do presidente da República, vem a público fazer um balanço de seu mandato, principalmente a um ano das eleições. Então, é um momento, sim, de o presidente Lula apresentar seus feitos e já ir costurando a sua narrativa, que vai ser, obviamente, utilizada no ano que vem ao longo da campanha eleitoral, a sua campanha reeleição. Ao mesmo tempo, a gente vai ter o pronunciamento da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que no campo da direita bolsonarista é a pessoa com maior interlocução junto a esse segmento mais religioso, esse segmento cristão, junto aos evangélicos. Portanto, ela que tem assumido esse protagonismo neste campo político, também aproveita o momento para se colocar, não perder, digamos, a
a oportunidade de estar falando também a um ano das eleições com o seu eleitorado e conforme a gente está vendo na pesquisa divulgada pelo Datafolha, que nós até vamos falar sobre ela aqui mais tarde, não é, Alan? Nós temos dois grupos de eleitores muito consolidados no Brasil, que é o campo lulista, que o Datafolha está dando aí com seus 40%, e o campo político de eleitores da direita bolsonarista e da direita simpatizante, que é uma direita antipetista, que está ali por volta de seus 35% de eleitores. Portanto, Michele Bolsonaro não vai perder essa oportunidade de estar falando com este público. Bom, os assuntos, eles até meio que se misturam hoje mesmo. Eu vou passar para o segundo com você e seguir falando contigo, Berta, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele autorizou que os filhos de Bolsonaro visitem o pai, alguns até já foram lá, a Laura já esteve lá, Flávio Bolsonaro já esteve, inclusive, falou dessa carta citada pela Edilene, que vai ler amanhã. Muita gente da ala bolsonarista, da ala da direita, reclamando, tudo tem que ser mais difícil, que o Moraes demora a dar uma decisão como essa, por que não liberou desde ontem, então se era para liberar agora? É um cuidado que é necessário ou tem também uma dificuldade a mais quando se trata do ex-presidente nas decisões? Olha, eu tenho visto o ministro Alexandre de Moraes flexibilizar bastante nos últimos tempos as suas decisões em relação aos condenados pela trama golpista. Esse momento, hoje, né, na véspera de Natal, todos os filhos vão passar com o ex-presidente da República no hospital. Portanto, acredito que há também, ele está preso, cumprindo pena, foi condenado, né? Portanto, acredito também que é preciso haver uma parcimônia nas concessões que são feitas. E aí, Edilene, tem muita dificuldade por parte do ministro ou não? Ele está sendo até complacente em algumas decisões, porque tem os dois lados, né? Tem quem aposte em cada uma dessas situações. A base do ex-presidente, principalmente os parlamentares, alguns deles estão em Brasília, como o Cabo Caporeso, que saiu de Minas e foi passar o Natal lá na porta do hospital, em oração pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que da última vez que Bolsonaro se internou, vamos lembrar, entrou no hospital e saiu com Bolsonaro meio misturado na segurança, o que deu até certa confusão. Acharam que Alexandre de Moraes fosse fazer o questionamento em relação a isso, porque ele teve acesso ao Bolsonaro sem que isso fosse permitido, mas a avaliação desses parlamentares, do Domingos Sávio, que é o presidente do PL aqui em Minas Gerais, é que há um excesso e que Alexandre de Moraes não poderia ter negado esse acesso dos filhos. Mas se formos pensar que Bolsonaro está numa condição de preso condenado, essa seria uma excepcionalidade. Alexandre de Moraes pode ter, por exemplo, usado a lógica da nova lei da saidinha, por exemplo, que é uma lei que leva até o nome de um militar mineiro, Sargento Dias, que foi morto por alguém que estava de saidinha. Então, enrijeceu um pouco as regras, mas ainda permite, principalmente para aqueles que estão no semiaberto, algumas saídas para o convívio com a sua família. Usando essa lógica, ele poderia liberar os filhos de Bolsonaro para estarem com ele, já que ele não está na prisão, eles vão até o hospital. Mas fato é que não sabemos, né, em que se pautou Alexandre de Moraes para essa decisão. Então, eu acho que, de fato, cabem as duas argumentações. Um preso comum teria essa condição de passar o Natal com a família. Agora, Alexandre de Moraes, já que deu essa decisão, por que não deu antes e deu na última hora? Então, todas as partes têm uma certa razão, né, Alan? Vamos falar mais sobre política daqui a pouquinho, mas acho que a gente precisa falar desse assunto aqui também, que é importantíssimo, relacionado àquela polêmica toda envolvendo o Banco Master. Edilene, o ministro Dias Toffoli, e às vezes a gente fala muito... É quase que automático, né? O ministro Alexandre de Moraes, porque tem muitas decisões que estão na mão dele. Essa aqui está nas mãos do Toffoli. Determinou uma cariação marcada para a próxima terça-feira, dia 30 de dezembro, entre o dono do Banco Master, Daniel Vocaro, o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e o diretor do Banco Central, Ailton de Aquino. Isso para confrontar as versões e esclarecer eventuais divergências sobre a suposta fraude de mais de 12 bilhões na operação da venda do Banco Master para o BRB, né, que é o Banco de Brasília, que acabou não se consolidando e envolve também uma possível tentativa do ministro Alexandre de Moraes de interceder pelo Banco Master.
vai ter um passo importante, que é a cariação marcada na semana que vem. Pois é, mas uma cariação ao apagar das luzes, né? Quem faz uma cariação às vésperas do ano novo? 30 de dezembro e vai ser por videoconferência. Pois é, não é um procedimento muito normal. Foi célere, foi rápido, poderia ser no retorno do recesso judiciário. Vamos lembrar que o judiciário está no recesso, então funciona excepcionalmente para questões urgentes. É um fato que precisa de apuração, mas será que precisava dessa urgência toda? Por que no dia 30? Por que às vésperas do feriado? Acho que o ministro Toffoli também se complica, já que ele foi uma pessoa citada nesse caso, teria andado no jatinho e tal. No final das contas, eu acho que os ministros do Supremo têm se complicado bastante. E esse episódio do caso do Banco Master, além de poder afetar parlamentares se for criada uma CPI, que eu não acredito que vai acontecer, porque há tantos interesses atuando para que esse caso não seja publicamente investigado, mas também pode sujar muito a imagem de ministros do Supremo Tribunal Federal e do próprio STF, principalmente os ministros Alexandre de Moraes, por causa da última citação em relação ao escritório da esposa dele, as reuniões que teria tido com o presidente do Banco Central para tratar desse assunto, quanto do próprio ministro Dias Toffoli. Tempos ruins para ministros do Supremo Tribunal Federal, Alan. Roberto, o que eu estou percebendo é que quando o assunto era a defesa da democracia, então os ministros estavam mais alinhados, demonstrando ali uma força conjunta maior. Nesse caso agora de Banco Master, que vai sendo envolvido o nome de ministros, os nomes vão sendo citados, já provoca um certo incômodo, a gente fala em código de conduta. Qual que é a sua visão sobre esse caso e essa marcação de acariação? Esse caso do Banco Master, ele atinge um amplo espectro da elite política, né, e empresarial brasileira, portanto é um caso realmente bastante explosivo e a acariação ela é sempre chamada quando é necessário esclarecer divergências entre pessoas que estão envolvidas numa investigação, né? Então, nesse caso, Worcário e Paulo Henrique Costa são investigados, né, por fraudes em papéis vendidos pelo Banco Master ao BRB. E aí a Polícia Federal está dizendo que o Master emitiu CDBs com a promessa de pagar ao cliente até 40% acima dos valores da taxa básica do mercado, não é? Então, o retorno era um retorno irreal e, segundo a Polícia Federal, esse esquema pode ter movimentado 12 bilhões de reais e há indícios aí de que dirigentes do BRB tenham participado desse esquema. Inclusive, em março, o BRB chegou a fechar acordo para comprar o Master, o que foi barrado pelo Banco Central. Portanto, essa cariação é um momento também de se tentar verificar essas divergências de depoimentos que vêm sendo dadas aí entre Worcário e Paulo Henrique Costa. Uma pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que 40% dos eleitores se dizem petistas e 34% bolsonaristas. Aí teve uma oscilação dentro da margem de erro para mais um pouquinho para quem é petista, uma pequena queda dentro da margem de erro também para quem se dizia bolsonarista. Fato é que 74% dos entrevistados pela essa pesquisa Datafolha, ou eles se declaram petistas ou se declaram bolsonaristas. E isso foi feito depois da condenação de Bolsonaro, essa pesquisa, e ouviu, entre os dias 2 e 4 de dezembro, 2.002 pessoas com 16 anos ou mais em 113 municípios. Berta, esses números te parecem traduzir de fato o que a gente está vivendo, o que a gente está percebendo aí nas redes sociais e nas ruas, ou eles até são um pouco maior? Como é que está a sua visão sobre essa pesquisa? Eles traduzem bem e há formas diferentes de medir isso, sabe, Alain? E por isso que, às vezes, entre institutos você tem pequenas diferenças na classificação desses grupos. Então, o Datafolha trabalha com uma escala crescente de 1 a 5, é uma escala ordinal, em que 1 é o mais bolsonarista possível e 5, o mais petista possível. Então, quando o Datafolha faz essa classificação, quem pontua 4 e 5 nessa escala, ele classifica como petista, e quem pontua 1 e 2 classifica como bolsonarista. Mas, de fato, nós temos aí 4, a pontuação 4 é mais simpatizante e a 5 é um petista mais convicto. E a mesma coisa em relação aos bolsonaristas. Quem pontua 1 é um bolsonarista convicto e quem pontua 2 é um simpatizante do bolsonarismo. E as pessoas que falam, que se colocam na posição 3 da escala, que é um meio,
o Datafolha classifica como neutro. Então, o que a gente tem aí, na verdade, são 3 grandes grupos hoje no Brasil, não é? Um grupo com viés mais lulista, um grupo com viés mais bolsonarista e antipetista, portanto, 30%, arredondando em grandes números, mas, no caso, digamos, 33, mas nesta pesquisa do Datafolha, como ela agrega os números 4 e 5, o grupo dos simpatizantes do PT e do PT deram 40%, portanto, um pouco a mais, e o mesmo do bolsonarismo, 35%, e os neutros ficaram um pouco mais exprimidos em relação aos outros institutos. Ô, Edilene, a Berta explicou como é que é feita essa medição, né? Então, ali, quem é um pouco mais à esquerda vai acabando ficando como petista, um pouco mais à direita vai ficando como bolsonarista em linhas gerais, mas eu, sinceramente, achei que quem ia falar que não é nenhum nem outro seria um pouco maior. Pelo que a gente vê, muita gente, eu não sou nenhum nem outro, mas na hora da pesquisa, na hora da urna... Exato, Alan. O que era esperado pelo senso comum era que os neném, ou seja, não é nem petista nem bolsonarista, fossem um grupo maior, e também que o grupo petista não fosse um grupo tão grande quanto mostrou essa pesquisa. É um dado surpreendente. Mas a ciência política também explica que não só o mundo, como os países, em casos particulares, vivem em ondas. Nós tivemos no Brasil, depois da ditadura militar, uma direita envergonhada. Por tudo que o Brasil passou na ditadura, quem era de direita, por um tempo, por quase 2 décadas, ficou escondido no casulo. E o Brasil teve muitos governos do presidente Lula, até que apareceu o ex-presidente Jair Bolsonaro e tirou essa direita envergonhada do armário. Aí começou a crescer um antipetismo, principalmente por resultado da Operação Lava Jato, do Mensalão, dos escândalos de corrupção do PT. Então, falar que uma pessoa era petista era praticamente um xingamento. E os petistas se recolheram. Agora, o presidente Lula, em 2022, ganhou as eleições, tem tido uma certa popularidade, tem mantido, de certa forma, a sua popularidade, principalmente agora com a decadência do bolsonarismo. Então, essa pesquisa talvez seja um retrato preciso desse momento, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso, acusado de golpe, e agora quem é bolsonarista ou quem era de fato começa a se retrair, e quem era só simpatizante de Bolsonaro já começa a deixar de apoiar Bolsonaro. Começou com a pandemia, com falas polêmicas dele, e aquilo culminou na queda dele nas eleições, não venceu as eleições, e agora também acusado de ser um golpista. E isso vai deixando as pessoas que são bolsonaristas não tão convictas com vergonha de falarem que são bolsonaristas, e aqueles que não são tão bolsonaristas assim, mudando mesmo de lado, não indo para a esquerda, mas caminhando para o centro. Então, talvez seja um retrato fiel do que hoje vive o Brasil com o bolsonarismo, de fato, pelo menos momentaneamente em queda. 24 de dezembro, o 26 vai ter muitas dessas fotografias sendo feitas e esse jogo muda muito rápido, né? Como essas meninas foram muito comportadas, eu vou conseguir fazer rapidinho o 5º tema, tem 1 minutinho para cada uma. O governador de Minas, Edilene Romeu Zema, entrou na polêmica envolvendo a Havaianas. Ele publicou hoje um vídeo nas redes sociais usando a marca concorrente, a Samoa, e escreveu sempre com o pé direito. Aquele comercial da Havaianas que falava que não era para entrar com o pé direito, sim com os 2 pés. Agora o Zema faz esse post, lembrando que em Minas tem uma das maiores fábricas da Alpargatas, né, a dona da Havaianas, que está lá em Montes Claros. Pois é, uma reafirmação do governador Romeu Zema de que ele está na direita, não há nenhuma dúvida disso, e ele tem polemizado nas redes sociais. O vídeo de IA dele polemizou bastante. Tem gente que fala, não, como é que um governador se submete a isso? O fato é que ele é um dos assuntos, ou foi um dos assuntos mais falados do Brasil, o mais falado aqui em Minas Gerais. Já é cabeça de candidato mais que de governador, né? Exatamente, ele consegue virar o assunto. Então, negativamente, não acredito que isso se reverta em perda de votos para ele, muito antes, pelo contrário, se reveste em popularidade. E ele calçou um Samoa, porque aqui no Conversa de Redação, eu converso com a equipe de marketing, de comunicação do governador Romeu Zema diariamente. Eu até falei, agora vão ressuscitar. Existe Samoa ainda, e o Raider, e o governador Romeu Zema foi lá e ressuscitou a sandália Samoa, que a gente nem lembrava que existia. Então é ele entrando na trend e ele mexendo nas memórias das pessoas, o que de fato também se reveste em popularidade para ele, Alain. Bem ou mal, falem bem, falem mal, falem de mim. Falem de mim. Daqui para frente o Zema não vai perder nenhuma oportunidade de entrar em polêmicas, seja de que lado for, Roberta? Olha, tem gosto para tudo, né?
Não é, Alain? Eu acho que um governador de um estado como Minas Gerais deveria escolher debates que interessam ao estado. Não é? Principalmente considerando que nós temos aqui uma fábrica em Minas Gerais, nós estamos aí com, mais uma vez, um conflito entre ideologias e ideologias de polêmicas vazias, que dividem, que separam a sociedade num momento de Natal que, em minha visão, um governador, neste momento, deveria estar se posicionando e chamando para a convergência, para a paz, não é? Para as boas energias de Natal, e não está, de novo, ajudando a fragmentar e aprofundar essas divisões na nossa sociedade. Então, essa é uma polêmica vazia, uma polêmica boba, isso não muda em nada a vida das pessoas. Agora, o bom desempenho das havaianas muda bastante a vida econômica do nosso estado, principalmente onde está instalada a fábrica. Berta Macaron e Edilene Lopes participaram do Conversa de Redação Noite desta quarta-feira. Mais uma vez.